Olá, tudo bem com vocês? Gente, ontem eu passei aqui para deixar aqui eu vou colocar breve explicação acerca do fato do meu canal ter ficado alguns dias sem atualização, né? E dentro desta minha explicação, eu também apresentei, como vocês sabem, o meu canal é um canal de mensagens bíblicas e eu apresentei versículos bíblicos. Então, eu quero agradecer também hoje, né? Ontem eu passei brevemente porque devido às chuvas, eu confesso que a internet aqui da casa da minha mãe, ela está oscilando. Então eu procurei ser o mais breve possível nas minhas palavras, para que em carregando o vídeo, eu senti que eu sinto, aliás, que na madrugada a internet ela se torna ela se torna menos oscilante, pelo menos aqui no meu endereço, no endereço da minha mãe. Bom, mas eu quero agradecer muito, tá? Porque eu percebi que Deus, eu vou dizer assim, enviou para o meu canal duas pessoas. Eu quero agradecer a você que chegou no meu canal. Eu vou repetir a vocês dois, a você, a essas duas pessoas que chegou, o que eu já disse a outras pessoas. Eu não estou aqui, confesso, para agradar ninguém. Eu estou aqui para, após eu ter orado e sentir que o Espírito Santo falou comigo, eu me sento aqui e eu exponho após eu ter lido, eu ter refletido na palavra de Deus, numa pequena reflexão na palavra de Deus, e entendo orado e ficando assim eu diria uns 15 minutinhos, captando o que vinha ao meu coração após a leitura de um versículo, após uma oração e após a reflexão, o que o Espírito, eu vou dizer assim, queria dizer ao meu ser, tá? E hoje, eu confesso a vocês que eu vou falar de Maria Madalena. Eu vou falar de Maria Madalena. Gente, nós vivemos, eu vou colocar, em um mundo. Outro dia eu li uma reportagem que essa mesma reportagem ela usava a seguinte colocação: exige-se muito das mulheres. E veja bem, nós estamos no ano de 2023, ano em que a mulher existe praia de nudismo no Brasil e no exterior, não é verdade? Gente, eu estou colocando aqui as atualizações do mundo e da vida, né? Então, nós vivemos num mundo hoje em que, no Brasil e algumas regiões da Europa, dos Estados Unidos, do México, né, que é Caribe, vamos colocar assim, existem-se praia de nudismo, pessoas podem se fazer topless, né? Existe o país onde é exigido muito das mulheres, porém, homens se cumprimentam com beijos no rosto e andam-se de mãos dadas na rua. Vejam vocês. Eu confesso a vocês que quando eu vi essa reportagem de um país onde homens se cumprimentavam dando beijinho no rosto e os mesmos andavam de mãos dadas, eu lembrei de uma passagem bíblica onde é colocado que o Espírito estará de mãos dadas
com aquele em que se posiciona diante de Deus. Mas eu volto aqui, não vou sair daqui da minha introdução, que é sobre Maria Madalena, onde eu vinha a dizer, em uma reportagem que eu assisti, confesso que é reportagem de Instagram, tá? Eu confesso que eu curtia a página da Veja no Instagram, e a página da Veja vinha com uma introdução, e nesta mesma introdução, no textinho abaixo, vinha-se a colocação: exige-se muito das mulheres. Então eu fiquei parado pensando, falei, meu Deus, se nós estamos em 2023, né, onde em lugares do mundo, homens andam-se de mãos dadas, cumprimentam-se no rosto de beijinhos, né, e existe praia de nudismo, mulheres podem fazer topless, mulheres dirigem, eu vou colocar Scania, betoneira, ônibus, táxi. Eu tô mentindo? Onde por exemplo, outro dia li uma reportagem onde existe mulher que ela é montadora de aviões. E às vezes nós estamos no trânsito e eu já ouvi, né, que eu estava de carona com uma amiga e não foi essa minha amiga que cometeu um pequeno erro, foi um carro que foi na frente, porém o cavaleiro gritou: só podia ser uma mulher mesmo. E nós temos hoje mulheres que montam aviões. Você já pensou? Este homem que grita, só podia ser uma mulher mesmo. E aí, porque se acontece acidente de carro, vocês concordam que acontece acidente com aviões? Vocês concordam? Existe até uma reportagem que diz que existe mais acidentes com carros que com aviões. Não sei se é fato ou se é boato, mas que eu li. Bem, voltando a Maria Madalena. Então, a introdução diz, que eu coloquei aqui, exige-se muito das mulheres, hoje, 2023. E o mais interessante ainda que eu fiquei meditando porque na realidade a Bíblia ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, ela apresenta Maria Madalena um pequeno trechinho. E depois vai apresentando também raramente Maria Madalena. Porém, Maria Madalena, ainda que seja um pequeno trechinho, ela teve eu vou colocar assim, uma representatividade muito grande na Bíblia. E foi uma representatividade em que hoje, imagina-se, mulheres chamam a própria mulher de galinha, de vaca, de cachorra, de cadela. Eu insisto, tá? Alguém precisa dizer para quem chama uma mulher que chama a outra de cachorro e de cadela, alguém precisa dizer para essa que chama uma outra mulher de cachorra e cadela, que cachorra e cadela é a mesma coisa. Alguém precisa dizer para essa mulher, tá? Por favor. Então, até mesmo a própria mulher, ela é repressora, ela é, eu vou chamar de ofensora, ela é, eu vou colocar maldosa, eu vou chamar assim,
com uma de sua própria raça, origem e etc. Veja bem, mulher. Uma mulher, mulheres fazem isso. Mulheres fazem isso, umas com as outras. Agora, se a mulher usa dessas colocações para com a sua, eu vou colocar, igual, o que a gente vai ouvir de um homem nos dias atuais? Não me admira, sinceramente, desculpa eu falar assim, que queriam apedrejarem Maria Madalena. Não me admira, porque naquela época, não me admira. Eu não fico nem um pouco admirada. Porém, gente, eu quero dizer uma coisa. Eu já falei sobre Maria Madalena, eu já falei sobre a situação que eu imagino que ela possa ter passado. Eu imagino que Maria Madalena, mesmo tendo Cristo defendido-a, eu imagino que ela optou, eu tenho para mim, de ficar reclusa por algum tempo. Sabe aquela frase popular, esperando a poeira baixar? Porque se naquela época homens a queriam apedrejar, e hoje nós estamos em 2023 e a gente escuta próprias mulheres ofendendo-se umas às outras, agindo, manipulando situações para, eu vou chamar de uma passagem bíblica, entulhar. A Bíblia coloca entulhando os poços, mas entulhar os caminhos da pessoa, né? Então, o que eu queria dizer hoje é o seguinte: se naquela época, homens queriam apedrejar Maria Madalena, nos dias atuais, olha, não é década, eu não estou falando Maria Madalena, a situação de Maria Madalena, ela não se passou em décadas, ela não se passou em séculos, ela se passou há milênios. E as pessoas ainda não se atualizaram. Não me admira de estarem criando máquinas, de estarem criando robôs. As pessoas não se atualizam, então vamos criar bonecos, eu vou colocar assim, que sejam mais humanos que os próprios humanos. Eu vou colocar assim. Posso pensar de outro jeito? Você pensaria de outro jeito? Eu estou fazendo besteira. Exemplo, estou fazendo besteira. Então, logo, eu vou criar um bonequinho que não faça tanta besteira. Tem um filme, eu não sei se eu vou dizer, mas aquele que faz o Homem de Preto, Will Smith, eu acho que é esse mesmo, aquele lá que brigou, defendeu a mulher porque o outro lá falou do cabelo da esposa dele. Gente, eu confesso a vocês que eu particularmente achei aquilo lindo. Tá? Se um homem me defendesse da maneira como ele defendeu, eu vou colocar assim, com perdão da colocação, mas ela é nega. Se um homem me defendesse essa neguinha aqui, como ele defendeu, o Will Smith defendeu a neguinha dele, misericórdia. Eu ia, como diz o outro, carregar água na peneira por esse homem. Tá? Essa que é a verdade. Mas, gente, o que eu queria dizer, voltando aqui a Maria Madalena,
Eu quero dizer, gente, ainda na colocação de Maria Madalena, eu quero dizer assim: Maria Madalena, Cristo a defendeu, e Cristo eu também já coloquei aqui que ele jamais, ele jamais invadiu a privacidade de Maria Madalena, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: veja bem, Cristo defendeu Maria Madalena. Maria Madalena, ela tinha uma vida antes de seguir a Cristo. Eu disse isso hoje na rua para alguns rapazes. Gente, eu quero dizer que existem pessoas que nascem em lar cristão. Existe de monte. Porém, existem também pessoas que nascem em lar cristão e de repente desviam. Querem saber como é a vida. E vocês querem saber? Eles não estão errados. Porque Cristo, em vindo ao mundo, ele não foi se instalar lá no Monte Tibete, junto com os monges tibetanos, não. Haja vista que ele andava pelas ruas, curando leprosos, curando cegos, fazendo cegos enxergar, fazendo surdos ouvir. Ele ia. Quem quiser que me siga. É mais ou menos o meu estilo, tá? Às vezes, eu fico, confesso a vocês, olhando alguns vídeos, eu fico vendo a pessoa assim: deixe seu like, tá? Recomende o meu canal. Gente, eu não vou fazer isso. Desculpa, mas eu não vou fazer isso. É o Espírito Santo que vai agir aqui e pronto. Eu não abro mão disso. Quando eu me coloco aqui, Senhor, não importa, vai ser o Senhor. Eu já entrei em igrejas, eu já frequentei igrejas que quem era membro dessa igreja era eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu não posso. Eu não posso ignorar. Eu não posso ignorar. Outro dia eu saí à rua e eu vi 5 centavos, eu agachei e catei. Se eu inteirar mais 5 dá 10, com mais 5 e mais 5 mais 5. Se eu for achando de 5 em 5, diz-se aqui em Minas que de grão em grão a galinha enche o papo. Mas eu quero dizer, voltando a Maria Madalena, não fugindo aqui da minha introdução, eu quero dizer que Maria Madalena, ela tinha uma vida antes de Cristo a defendê-la, antes dela passar a seguir a Cristo. Porém, tem um versículo que eu confesso que eu amo. Eu confesso. A palavra de Deus diz que pecado confesso é pecado perdoado. A palavra de Deus também diz que o acusador é o homem, o próprio homem e o Satanás. Ele não nos acusa, pelo contrário. A palavra de Deus diz que ele encobre a nossa multidão de erros. Olha que amor profundo. E ele também diz que ele lança os nossos erros no abismo do esquecimento do coração dele, e deles ele não se lembra. Então, se Deus, que é Deus, que me soprou fôlego de vida, ele lança, eu vou colocar eu na frente, ele lança os meus erros no abismo do esquecimento, ele encobre com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, a minha multidão de erros, eu não posso permitir que um Deus que simplesmente me perdoa e encobre
a minha multidão de erros? E ele diz que lança estes erros no abismo do esquecimento e deles não se lembra? Eu jamais vou admitir que quem quer que seja, eu estou colocando a mim na frente. Me aponte dedo ou seta inflamada de indiretas e etc, e etc. Tá? E se porventura você, volto a repetir, não tiver nenhum erro, não atire ou atire, né, a pedra em quem você achar que é mais errado que você. Tá bom? Volto a repetir. Se você não cometeu na sua existência, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós saímos do ventre de nossa mãe, nós já temos o pecado que é originário do pai e da mãe. E ele diz que neste plano físico não há um perfeito sequer. E ele também diz que o homem é estupidamente corrupto. Então, eu não posso, já que Deus me constituiu única, permitir que alguém ouse, eu vou colocar assim, me apontar, me condenar, me afligir, sendo que o próprio Deus defende não só Maria Madalena, mas a mim também. Porque ele diz que ele é escudo e broquel, socorro bem presente em tempos, eu vou colocar assim, de acusação ou de aflição. Então, eu volto a agradecer a você que chegou ao meu canal, você que permaneceu. Eu espero em Deus que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos em Cristo e que você tenha uma excelente semana. A paz.